Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores. A República está em choque. Aconteceu algo surreal hoje, que estavam ali nas entranhas encobertas, o senador Jorge Seife, de algo que é um hecatombe, deputado Marcel Van Hatten, no Brasil, com uma atividade de máfia que hoje foi revelada, inclusive, com violência, estratégias de intimidar jornalistas que criticam o dono do Banco Master, Vorcaro. Eu quero dizer que, nessa tarde de hoje, depois de tudo que foi revelado, senador Isalci Lucas, com a prisão, inclusive, de diretores do Banco Central, com a prisão do cunhado do Vorcaro, além dele, o Zettel, que eu ontem pedi a quebra de sigilo dele. Eu vi aqui nesse plenário um senador que é líder do governo no Congresso, falando que a oposição estaria blindando. Que blindando o quê? Entrei na CPI certa do crime organizado. E olha só, por ironia do destino, quem é que está na presidência da CPI do crime organizado? O PT. Cadê que hoje abriu a sessão para votar o meu requerimento para quebrar o sigilo do cunhado do Vorcaro? Na dica, cancelaram a sessão, enquanto o brasileiro está assistindo pela primeira vez uma comissão parlamentar de inquérito que mais cancela a sessão do que realiza a sessão. Isso eu nunca tinha visto. O senador Jorge Seife está há 4 anos aqui, vai completar. Eu estou há 7. Nunca tinha visto isso. Enquanto a gente podia ter deliberado vários requerimentos, inclusive numa manobra, não foi votado um requerimento meu de quebra de sigilo da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Por que não? 129 milhões de razão se tem. Tem ligação com o Banco Master. Foi contratada e não atuou em nenhum dos órgãos que lá estaria preposto que ela atuasse no contrato. 129 milhões. Irmãos do ministro Toffoli, convocação. O Brasil precisa saber a história do Maridic, que teria repassado milhões para o ministro Toffoli, uma empresa dos seus irmãos, que ele, a princípio, não dizia que tinha nada a ver e depois assumiu, depois que nós conseguimos quebrar esses sigilos. Parece que não está dando para tapar o sol com a peneira mesmo. Precisamos ir a fundo. E a gente viu uma blindagem de colega, ministro Gilmar Mendes, pegando uma decisão antiga, tirando lá de baixo, sepultando, fazendo a exumação, na verdade, para querer justificar um corporativismo doentio e anular uma decisão soberana da CPI do crime organizado que quebrou o sigilo da Maridic. Olha, tem muita coisa a vir à tona ainda. E é por isso que nós conclamamos ao povo brasileiro, aos cidadãos de bem desta nação, que se posicione sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa, junto aos seus representantes aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, porque é para ontem
a instalação da CPMI do Banco Master. É para ontem a instalação da CPI do Banco Master. O presidente Davi Alcolumbre tem dois caminhos. Ele escolhe. Ele é o presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. O que não pode é não decidir. Isso não pode. Até porque os dados de hoje mostram algo grave. E eu trago aqui, nessa manchete do Globo, nessa matéria, dizendo algo grave, que faz ainda uma imposição mais forte ainda para que o presidente Alcolumbre se mova nesses pedidos de investigação que tem aqui dentro. E eu repito, ele tem o dever moral de fazer. Olha só o que diz a manchete. Alcolumbre libera quebra de sigilo de Lulinha. Ontem nós vimos aqui, eu parabenizei o presidente, mas faz aceno ao Planalto. Interessante, aceno ao Planalto. Aí tem aqui no subtítulo da matéria. Presidente do Senado já informou a senadores da base do governo Lula, e assessores do presidente da República que não vai autorizar a prorrogação do prazo da comissão. O que é isso? Já não basta a declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizendo que estaria existindo uma troca de favores, ou seja, uma chantagem, cujos sequestrados estão com as vidas já destruídas, que são os presos políticos do dia 8 de janeiro? Está fazendo barganha com a dosimetria que nós votamos aqui por maioria, para não abrir uma sessão do Congresso, para não ter que abrir a CPMI do Banco Master, para não ter que prorrogar a CPMI do INSS, que é um mega sucesso, mesmo com a blindagem da base do governo Lula escancarada, com a blindagem de alguns ministros do STF, nós estamos conseguindo revelar para o povo brasileiro toda a podridão do roubo de viúvas, de deficientes, de aposentados, de órfãos, senador Jorge Seife. Bilhões e bilhões de reais que não caberiam aqui cheio nesse plenário do Senado, de caminhões e caminhões de dinheiro, milhões de pessoas roubadas. E aí a gente fica naquela pergunta, é jogo combinado? Porque ontem o presidente Davi Alcolumbre falou aqui, eu parabenizei, tem que ser mantida a decisão da CPMI. Mas aí vem essa manchete para dizer que não vai prorrogar, o que adianta? Vai dar tempo chegar o celular do Vorcaro, que a Polícia Federal não mandou ainda, está filtrando as informações para a CPI? Vai dar tempo a gente ouvir todo mundo que a gente aprovou? Vai dar tempo estudar os quebra de sigilo? Claro que não! Por isso que ele tem o dever de prorrogar, porque senão está abortando, desculpa, essa palavra é forte. Está matando um trabalho sério que a população reconhece de investigação, de uma comissão independente do senador Carlos Viana, presidida por ele e pelo deputado Alfredo Gaspar, que tem feito um grande trabalho. Aí vem aquela pergunta do jogo combinado de novo. Quer dizer que o presidente Davi Alcolumbre dá uma decisão corretíssima ontem, e hoje o ministro Flávio Dino já vai para uma empresária ligada ao PT e nega, cancela, anula a decisão da CPMI para quebra de sigilo dela? Está pensando que a gente é o quê? Alguém que foi indicado pelo presidente Lula, que era seu ministro da Justiça, vai interferir em algo que tem a ver, que pode esclarecer a participação do eventual fraude do filho do presidente da República, Lulinha, nesse escândalo? Ele que viajou, Lulinha, para Portugal, de primeira classe, pago em hotel luxuoso, pelo careca do INSS, que o presidente Davi Alcolumbre decretou o sigilo de 100 anos. Não é muita coincidência, senador Jorge Seife. Senadores com assessores com sigilo quebrado, não é muita coincidência. O consultor político, 1 minuto, senhor presidente, se o senhor me der, eu comprometo a encerrar. Conclua rapidamente, senador. Concluo. Vou concluir mais do que rapidamente.
Eu só queria dizer que tem um consultor do Senado, consultor político, isso me constrange bastante. Deveria pelo menos ter sido afastado, mas continua recebendo R$31 mil e na CPMI, segundo a Polícia Federal, os dados cruzados, ele teria recebido R$3 milhões. É assessor da presidência do Senado e já foi chefe de gabinete do presidente Davi Alcolumbre. Presidente Davi, o senhor tem que colocar, continue, como ontem o senhor fez, dando bom exemplo, abra essa CPI ou CPMI já, prorrogue a do INSS e abra a do Banco Master. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação, porque nós temos que investigar tudo, inclusive o assessor do Hugo Mota, ex-assessor dele, que movimentou 3 milhões, ganhando R$3 mil por mês. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Girão. Com a palavra, por 10 minutos, o senador Seife, último inscrito. Esse desespero todo, senhor presidente, é por isso. O senhor Lulinha teve o sigilo quebrado. E ele alega, e aqui está uma página no Estado de São Paulo, que ele não tinha nada a ver com o INSS, apenas recebeu o dinheiro de alguém que tinha a ver com o INSS, e que ele, na verdade, praticava lobby no governo do pai dele, como se isso fosse uma coisa normal, para vender maconha medicinal aqui no Brasil. E por isso viajou de primeira classe para Portugal, hospedou-se no hotel de luxo em Portugal, ao lado de um operador do sistema. E eles acham que isso é normal. Nós não podemos banalizar esse tipo de situação. Houve denúncias, senhor presidente, de que havia malversação de recursos, aliás, malversação de recursos, dilapidação de patrimônio e corrupção em governo do PT é uma redundância, mas tudo bem. Então, houve denúncia no Metrópole. E esse jornal proporcionou a abertura de um inquérito policial, de uma investigação policial. Nós, da oposição, buscamos assinaturas para abrirmos essa CPMI que aqui está. Eu quero lembrar à sociedade e àqueles que aqui estão desavisados e com amnésia seletiva que nenhum parlamentar do PT assinou este documento. Pelo contrário, se interpuseram, debateram, tentaram boicotar, inclusive, a instalação dessa comissão que ocorreu depois de muita luta. Depois, senhor presidente, aqueles que nos assistem agora. O que ocorre é que isso aconteceu, de Vossa Excelência ser o presidente dessa comissão e ter nos representado com muita dignidade, apesar dos esforços que o governo fez de se apropriar, inclusive, desta comissão, para instrumentalizá-la, a exemplo do que faz com a atividade pública, a serviço de um partido que quer se perpetuar no poder e esconder os seus desmandos. Mas o maior desinfetante é a luz do sol. Esse desespero todo, senhor presidente, é por isso. O senhor Lulinha teve o sigilo quebrado. E ele alega, e aqui está uma página no Estado de São Paulo, que ele não tinha nada a ver com o INSS, apenas recebeu o dinheiro de alguém que tinha a ver com o INSS, e que ele, na verdade, praticava lobby no governo do pai dele, como se isso fosse uma coisa normal, para vender maconha medicinal aqui no Brasil. E por isso viajou de primeira classe para Portugal, hospedou-se no hotel de luxo em Portugal, ao lado de um operador do sistema. E eles acham que isso é normal. Nós não podemos banalizar esse tipo de situação. Pois não, Excelência. Não é ético, não é moral e não é normal, senhor presidente. Presidente, filho de presidente da República fazer lobby realmente é indevido. Assim como... E tem que ser apurado, rigorosamente apurado. Eu acho um absurdo, por exemplo, o filho do ex-presidente Bolsonaro ter feito lobby junto ao BNDES, o senador Flávio Bolsonaro, hoje candidato a presidente da República, pré-candidato, para o senhor Danilo Trento, que também deveria ter sido investigado por essa CPI, por essa CPMI, pudesse adentrar o BNDES para participar de uma fraude de uma vacina que não existia, mesmo porque eles negavam vacina. Então, presidente, não há aqui
há uma falácia, uma narrativa em torno dos fatos. Olha, nós estamos vendo aqui nesta comissão uma tentativa canhestra de desviar o foco da investigação. A cada reunião que nós participamos aqui, fica mais claro que está sendo desvendado um dos maiores crimes e mais hediondos praticados por este governo contra aposentados no Brasil. Porque nós já estávamos acostumados, senhor presidente, com uma escala, eu diria, estratosférica. Quando se fala de petrolão, de mensalão e agora de aposentão, esse superlativo caracteriza a forma como o Partido dos Trabalhadores tem administrado esse país. Nós tivemos, na história, exemplos muito ruins de como o aparelhamento público e a utilização da máquina do Estado para fazer com que um partido se perpetue no poder danifica a sociedade, a democracia e prejudica os mais pobres desse país. É verdade, há um debate político dentro da investigação que é conduzida brilhantemente nesta comissão pelos senhores parlamentares, mas em especial pelo eminente relator, o senhor Alfredo Gaspar. Há um debate político. Mas esse debate político, senhor presidente, não pode se afastar dos ditames que todos nós e os princípios que todos nós juramos respeitar, que é servir ao nosso país. E agora, independente do aspecto político, nós precisamos entender, nós precisamos eviscerar, nós precisamos colocar luz do sol sobre o que de fato ocorreu nas entranhas do Ministério da Previdência, em especial no INSS. Nós ouvimos aqui vários parlamentares se revezarem dizendo, olha, isso começa em 2019. Eu já tive a oportunidade, em vários momentos, de mostrar à sociedade, nós vamos colocar luz do sol sobre o que de fato ocorreu nas entranhas do Ministério da Previdência, em especial no INSS. Nós ouvimos aqui vários parlamentares se revezarem dizendo, olha, isso começa em 2019. Eu já tive a oportunidade, em vários momentos, de mostrar à sociedade, àqueles que nos acompanham, que notícias a respeito de roubo, de dilapidação de patrimônio público no sistema previdenciário, na verdade, é concomitante, quer dizer, é ao mesmo tempo que o aparecimento do próprio sistema previdenciário. Agora, existe uma diferença fulcral que é importante que seja colocada aqui. Existem governos que convivem, que se acompliciam, que se sentem confortáveis com a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Nós iniciamos o governo do presidente Bolsonaro com a medida provisória 871 de combate à fraude, que foi combatida, me desculpe a redundância, pelo PT e pela esquerda, que trabalhou contra durante o processo de discussão e de votação. Que não seria de estranhar, porque está na gênese, está no DNA de um partido que é corporativo, que utiliza os elementos da sociedade para se completar, para continuar da forma como agem historicamente. Então, tirar dinheiro de trabalhador contra a sua vontade aconteceu no imposto obrigatório, acontece na contribuição assistencial e também acontece, senhor presidente, por ocasião dessa imposição que foi feita agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que todo trabalhador brasileiro é obrigado a remunerar o seu sindicato, mesmo sem ser filiado, por ocasião de acordo ou convenção coletiva, numa substituição clara do moribundo, do já findado imposto obrigatório, sindical obrigatório. Então, senhor presidente, essa comissão já mostrou um extraordinário trabalho na hora em que acabou com essa contribuição sindical, com essa contribuição assistencial que aqui existia, com o desconto associativo. Falta acabar com a contribuição assistencial. E o senhor presidente, está muito claro aqui que eles não querem investigar. Toda hora, ao mesmo tempo que blindam aqueles que deveriam ser alvos da investigação, trazem pessoas que nada têm com o tema, como se houvesse parâmetro de comparação. Ah, você está quebrando o sigilo de alguém ligado ao PT, vamos quebrar o sigilo de alguém ligado ao Partido Liberal. Mas qual é a lógica desse processo? Não tem nenhuma assimetria, apenas uma, senhor presidente. Eles têm o interesse de evitar que nós cheguemos ao âmago da questão. Mas o que eles não sabem, talvez,
é que isso já aconteceu. Os documentos que estão nesta comissão, as provas colhidas, os depoimentos daqueles que estão presos hoje, volto a repetir, a cúpula da estrutura do INSS, o presidente, o procurador, o diretor de benefício, todos presos, não tenho dúvida que vão apontar para a sociedade o que de fato ocorreu e quem se locupletou. Então, senhor presidente, siga em frente. Vossa Excelência está fazendo um grande trabalho, um trabalho de magistrado. E a tentativa hoje aqui é de desestabilizar Vossa Excelência e as decisões que Vossa Excelência tomou, todas amparadas no regimento e na jurisprudência dessa casa. Conta tudo junto.